Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal e na sequência teremos mais um vídeo dessa série que está sendo lançada aqui acerca de Excel, tá? Quem vem me acompanhando se você está me acompanhando, está seguindo aí a sequência, se não e é novo no canal, todo o conhecimento passado até aqui ele já foi visto, né, em algum dos vídeos aí, tá? Então volta lá, dá uma verificada, dá uma olhada e refina. Caso seja novo por aqui, se inscreve, dá um joinha aí para a gente continuar levando conhecimento, que é o objetivo do canal, tá, pessoal? Então, a gente vem aqui numa série de tratando a função lógica C ou utilizando como referência essa planilha didática, tá, pessoal? Essa planilha não tem, como vem dizendo aí, há alguns vídeos aí, ela tem fins didáticos. Então, qual é o objetivo aqui? Ficou no último vídeo, por questão de tempo, eu tenho mantido uma média de tempo aí circulando em torno de 20, 21 minutos. Então, ficou alguns detalhes que para ajustar nessa planilha, que seria feito, por exemplo, nesse vídeo aqui, dando continuidade, tá? Deixa eu só ajustar aqui esse texto um pouquinho mais. Vamos lá, deixa eu ajustar esse aqui, pessoal. Estou apenas tirando a borda, tá, pessoal? Para poder movimentar essa informação que foi informada nos vídeos passados, tá? Mas ainda veremos uma CIA aqui nesse vídeo. Então, deixa eu ajustar aqui para ficar melhorar aqui a visibilidade, tá? Lembrando, pessoal, que esses textos eu busquei, foi desenvolvido lá no PowerPoint e apresentados aqui, tá? Movimentando aqui, que é para efeito de entendimento, quem assistiu aí o último vídeo, o penúltimo vídeo, deve estar sendo apresentado essas informações aqui, tá? Pois bem, o que ficou que precisávamos fazer? Precisávamos ajustar esse campo, né? E por quê? Porque ele aparece valor, quando ele aparece valor, pessoal, olha só, quando uma das médias aparece FN. E por que isso, pessoal? Porque isso ficou, como nota final, para calcular a nota final, nós definimos que seria uma soma, a soma das duas médias, tá? Tem dois detalhes aí para resolver. E eu vou resolver um, na sequência resolverei o outro, para que vocês vejam esse detalhe, tá? Então aqui nós iremos utilizar eu chamo de arranjo. Por quê? Porque seria uma função lógica dentro de outra função lógica. Pode parecer um pouco confuso, mas eu vou tentar explicar isso trazendo aqui nesses textos que estão aqui à disposição de vocês aí. A função C, eu detalho lá utilizando essas informações aqui, é o seguinte, que a fórmula C ela é uma condição, aí o Excel busca se essa condição foi atendida, então ele traz o valor verdadeiro, ou seja, essa é verdade, né? Ele atendeu, é verdade, então é uma ação. Se não atendeu, ou seja, se atendida, é verdadeiro, ação. Se esta condição C não for atendida, então isso é falso e uma outra ação. Quando queremos fazer esse arranjo, nós chamamos isso é de função aninhada, né? Ou seja, uma função junto com outra. Né? Para a solução desse detalhe aí, desse primeiro problema,
Vamos utilizar a função lógica OU. Se tiver surgir dúvidas aí, pessoal, tem um videozinho aqui falando exatamente sobre a função lógica OU, tá? Então, como nós colocamos dentro do contexto do Excel? Neste caso, seria uma OU aqui, pessoal, olha só. E aí ela vai entrar, ou seja, a condição será a função OU, tá? Então, veja, o que mudou aqui, pessoal? Olha só, a condição ela vai continuar a mesma coisa. Vai continuar a condição, se for atendida essa condição verdadeira, uma ação, se não for atendida, falsa, uma ação também. O que mudou aqui é só que a condição agora é uma função, uma outra função lógica, só isso. E a gente vai ver na prática isso aí, tá, pessoal? Então, como é que vamos aplicar aqui? E por que uma ou aqui, pessoal? Porque ou essa média ou esta média, tá? Então, vamos abrir aqui uma... Eu vou deixar a soma, pessoal, só para vocês irem acompanhando aí e ela permanecer, tá? Então, abrimos com a função se agora. E já abro o parênteses da se, tá certo, pessoal? Da função se. Aí agora eu vou entrar em quê? No teste lógico, que seria a condição. Então, lembrando, pessoal, olha só. Ou parêntese. O parêntese agora é da ou. Então, meu teste lógico é essa ou e esses dois parênteses dela. Olha só, ou e os dois parênteses dela. Isso tudo é a condição, tá? Então, vamos lá. É quando Fn, pessoal, olha só, for igual a, aliás, R3, né, pessoal? F barra N, asterisco, aspa dupla. Aí o teste lógico 1 já foi. Se R3 for igual a Fn. E se o 3 também for igual a F... Então, pessoal, a condição aqui é apenas essa, tá? Se R3 for igual a F barra N, ou o 3 for igual a F barra N. Aconteceu uma coisa ou a outra. Então, o que ele vai fazer, pessoal? É verdadeiro, é verdade? Isso é verdade? Algum dos foi Fn? Então, ele vai fazer o que? Fn também, tá? Ponto e vírgula. E se for falso? Se for falso, some. R3 mais o 3. Pronto, tá pronta a nossa forma. Olha só, pessoal, já vimos aí que já atendeu. Por quê? Porque eu tenho uma Fn, ou seja, falta alguma nota desse aluno aqui, dessa primeira média. Tá faltando, óbvio, tá faltando aqui. Então, vamos colocar aqui uma nota qualquer. E aí, pessoal, ele já gerou 4, tá? Então, todos têm nota, nenhum aqui deu Fn. Então, vamos tirar aqui esse daqui. Olha só, tem um Fn. Então, esse ou esse sendo Fn ou ambos, vai ser Fn. Vamos testar com ambos agora. Olha, esse é Fn, ou esse ou os dois. Falta uma nota em algum lugar. Ok. Agora vamos testar o segundo problema ainda relacionado a essa nota final. Vamos colocar aqui, pessoal, 10 e 10. Olha só, pessoal, 16,5. Mas a nossa nota não pode ultrapassar 10. Então, o que devemos fazer aqui? Deixei, como eu disse, proposital. Nós devemos fazer o seguinte, pessoal, olha só, são duas médias. Admitindo isso um período, vamos dizer, um ano letivo, são apenas duas médias. Então, o que nós devemos fazer aqui, pessoal? Simples. Parêntese. Esse parêntese, pessoal, é o parêntese da soma, tá? Esse parêntese não está relacionado à fórmula C ou à fórmula O. Ele é o parêntese da soma. Por que esse parêntese, pessoal? Porque a gente precisa somar e depois dividir, tá? Eu vou fazer o seguinte, vou deixar sem o parêntese, tá? E vou dividir apenas, vamos lá, dividir por 2. Olha só, pessoal, não resolveu, porque, ó, ele pegou esse e somou com esse dividido por 2. Então, o que devemos fazer aqui, pessoal? Garantir primeiro a soma.
tá? Por isso que esse parêntese ele não tem nada a ver diretamente com essa, ele está dentro dessa fórmula, mas ele não tem a ver com a fórmula C, os parênteses da C é esse e esse, os parênteses da U é esse e esse, ok? Então agora, pessoal, olha só, 8,5. Então agora ele resolvemos nossos primeiros dois problemas, tá? E ainda nesta situação aqui do aluno, precisamos dizer se o aluno automaticamente definir se o aluno a situação do aluno é aprovado ou reprovado, tá, pessoal? Então aqui nós temos uma novidade. Nós vamos dizer que o aluno tem direito a 2 faltas. Como é que a gente vai botar esse texto aqui? Vamos colocar o texto aí o seguinte. Como é que seria? Seria número de faltas possíveis. Vamos botar aqui números de falta. São números de falta. Isso traduzindo seria, pessoal, número de falta que ele tem direito, tá? Eu estou colocando um texto aí, apenas efeito didático, pessoal. Aí vocês podem pensar em uma outra coisa qualquer aí, um texto mais que diga de fato o que a gente quer dizer. Quer dizer que o aluno pode ter até 2 faltas. A partir disso, ele teria problemas, tá? Então vamos definir que isso é 2. Vamos definir que ele é 2, tá? Tem direito a 2 faltas. Com isso ele não reprova, tá? Isso representa 20% do que tem aqui. Neste caso são 10 dias úteis, então ele tem direito a 20%. Como isso, essa quantidade de dias, pessoal, ela está amarrada, ela está definida que é 10, então eu posso dizer que eu posso usar o número 2 sem precisar fazer vamos dizer assim, extrair automaticamente uma porcentagem. Tá? Se você tivesse aqui um número variável, ou seja, podendo alterar, então nós faríamos uma porcentagem disso aqui, tá? Então, uma outra situação, um outro caminho, a gente pode ver um desenvolvimento de uma outra planilha. Por hora vamos ficar assim. Então o aluno tem direito a 2 faltas, que nesse caso ele já atendeu aqui, tá? Então olha só, pessoal, para a situação ele vai sair aprovado ou reprovado. Portanto, isso aqui será uma fórmula C também, tá? Agora, nesse caso, nós iremos utilizar uma fórmula C aninhada, e desta vez será a função lógica E, tá? Porque ele tem que atender 2 condições, ou seja, as 2 condições têm que ser atendidas para se ter um resultado. Aqui era uma condição ou outra condição. Neste caso da situação, ele tem que atender 2 condições, tá? Então, isso aqui, pessoal, mais uma vez, igual C. Olha só. Abro parêntese. E aí coloco a formulazinha E. Abro parêntese. Vamos lá. O que ele vai dizer aqui dentro? Ele vai dizer o seguinte. Que esta célula será maior 2 ou maior que 2, tá? Ponto e vírgula. E que esta situação aqui será maior ou igual a 6, tá? Acabou, pessoal. Aí é minha condição. Então, minha condição é essa. Então, se for verdadeiro, faço o quê? Olha só, pessoal. E se não?
Reprovado. Pronto. Deu um erro, pessoal. Esse erro, ele foi proposital, tá? Foi proposital aí. O que eu queria que acontecesse para que primeiro que você veja que de fato não é não é tão complicado, porque o Excel ele já canaliza você, já leva você a resolver o problema, a botar o ponto no problema. Olha só, aqui nós temos a seguinte situação: é só um posicionamento de sinal. Eu coloquei o igual antes do maior. E aí ele não aceita isso. Então o que a gente tem que fazer? Apenas isso. Vocês verão que resolve o problema. Olha só. Agora sim. Então veja aqui. Esse aluno está aprovado. Por quê? Porque ele tem média final 8,25 e tem apenas 2 faltas. Vamos colocar 3 faltas nele aí. Alguma coisa aconteceu aí, né, pessoal? Vamos para a forma. Eu coloquei três faltas, mas eu quero dizer para ele que se tiver 3 faltas é para ser reprovado. Então nós voltamos aqui e invertemos esse sinal aqui, olha só. Aí, pessoal, resolvido. Se eu botar aqui novamente 2, ele é aprovado. Se eu botar 1, ele é aprovado. Se eu botar, obviamente, 0, ele é aprovado. E se eu colocar nesse cidadão uma falta, aprovado. 2 faltas, aprovado. 3 faltas, já foi testado, reprovado. Nós vamos botar aqui P de presença, é aprovado. Agora vamos baixar a nota dele, tá? Olha só, 5,75 reprovado, mas vamos buscar um 6. Olha, pessoal, aprovado. Ok, então, testado. E aí, agora, o que nós vamos fazer? Nós precisamos fazer agora apenas o replicar, tá? Então, deixa eu apagar isso aqui. Vamos apagar isso aqui. Agora nós estamos caminhando na reta final de nossa planilha didática fictícia. Agora com cálculos reais. Tá? E aqui, pessoal, a gente já aproveita esse espaço de tempo que tem aí. Olha só, pessoal. E não precisamos fazer célula por célula, pessoal. É só puxar. Tá? Olha só. Ele já vai trazendo para vocês. Tá? Ok? Não preciso fazer, eu preciso fazer a primeira linha. Por isso que nós concentramos até aqui sempre em uma única linha, portanto, um único aluno. Por quê? Porque todos os cálculos eles se repetem, só muda os endereços, ou seja, as células. Tá? Então você, olha só. Puxamos todos. Aqui mais uma vez a gente verifica o tamanho da coluna, é 3. Fazemos isso aqui, olha só, pessoal, onde tem valores e colocamos 3 também, tá? E fazemos a mesma coisa.
Aí, pessoal, aproveito aqui, estou aí no limite do tempo, mas ainda dá para fazer uma última ação, que eu venho falando desde o início de alguns desses vídeos, que é algo que se pratica. Então, é o que? Selecionamos essas colunas que não queremos que sejam apresentadas, tá? Selecionamos aqui até onde tem informação e vamos fazer o seguinte, pessoal, olha só, ocultamos isso, tá? E aí a gente vê nos próximos vídeos aí o fechamento de fato dessa planilha, onde iremos explorar essas outras células aqui, tá, pessoal? Pessoal, aqui, paramos por aqui o vídeo, tá? Para ele não sair muito da média de tempo. Agradeço a vocês por ter assistido, ter estado comigo até aqui, tá? Bons estudos e até o nosso próximo encontro.